Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos nessa manhã. Que o Deus de paz esteja sobre sua vida. Amém? Nós estaremos orando um pouco mais assim que terminarmos essa live. E hoje eu tenho um convite triplo para você. Hoje a jornada é tripla. Logo depois dessa live, nós estaremos entrando em outra live no YouTube, falando sobre os 144 mil. E à noite, às 19h30, nós estaremos fazendo uma outra live pelo YouTube, falando sobre Jesus de Nazaré e os anjos, Cristologia e Angelologia, à noite às 19h30. 9 horas, a live sobre os 144 mil selados por Deus nos dias finais. E agora nós vamos falar sobre o mal que a igreja causa a si mesma. Sabe, queridos, a igreja é uma grande e bela instituição. É algo que foi formado por Jesus, colocando o carinho e o amor de Jesus em tudo que foi realizado. A igreja é um celeiro de bênçãos. A igreja é um lugar de abençoadores também. A igreja também é uma família. E às vezes, por ela ser uma família, ela se comporta com a autoridade de família e muitos acabam não reconhecendo esse papel. Mas em uma família, algumas verdades precisam ser ditas. Primeiro, nós não escolhemos nossa família. Quando nós nascemos em uma família escolhida por Deus, escolhida pelos nossos pais. Eles se juntam, se formam e nós aparecemos nesse processo. Mas a gente não escolhe a família que a gente quer estar. Nós não escolhemos então os irmãos e nem o pai. Nós somos apenas pessoas que aparecem em nossa família. E a primeira verdade da família é que nós não escolhemos família. Logo, se pudéssemos escolher família, também poderíamos escolher igreja. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos, 2 ou 3, em um determinado lugar para buscar a tua presença, então Ele estará ali no meio deles. Então veja, meu querido, que nós temos a igreja como uma pequena célula familiar. Deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e serão os dois. Assim como diz a palavra de Jesus, onde estiverem 2 ou 3. 2 é o menor número de uma família, então o Senhor está no meio dela. A igreja é uma grande família. E família aponta erros. Família aponta o dedo. Família fala verdades que nós não queremos ouvir. Mas há algo que o Senhor não deseja que esteja presente na família. O Senhor não quer na nossa família algumas mazelas da nossa vida anterior ao cristianismo. O Senhor simplesmente não deseja, não quer, não sonha, não planeja que nós entremos para a família dele com mazelas do mundo, com erros e fracassos do mundo. Por alguma razão, Deus não me deixou falar isso ontem pela manhã. E hoje, Ele colocou isso fortemente no meu coração. E Ele me convenceu de que eu deveria estar falando com todos vocês sobre os erros da igreja. Mas veja, não é uma acusação minha. Quem sou eu para acusar a igreja de qualquer coisa? Não estou aqui para acusar a igreja, mas estou aqui para apontar os erros que nós cometemos contra nós mesmos. Eu já disse em uma estatística realizada recentemente que existem mais irmãos fora da igreja do que dentro da igreja. Existe uma igreja desigrejada e é maior do que a igreja que está congregando. Cerca de 65% de pessoas estão hoje fora do convívio da igreja. Isso é algo muito forte. E isso é algo que denuncia algo muito forte. Então hoje nós queremos abordar mais um sintoma que a igreja deveria olhar para si e ser curada desse problema. Hoje eu quero falar com você sobre quem foi que disse. Escreve aí no seu comentário essa pergunta. Quem foi que disse? Na realidade, hoje o Senhor quer falar conosco sobre o poder da palavra e a fraqueza de um coração. Então coloque aí para nós, bom dia Mara, bom dia Josi, coloque aí para nós no seu comentário, quem foi que disse? É uma interrogação. Quem foi que disse? Quem foi que disse?
Coloque isso aí no seu comentário. Bem, quem foi que disse o quê? Então hoje, mais uma vez, eu friso a vocês, eu vou falar sobre o poder de uma palavra. E também vou falar da fraqueza de um coração. Eu quero ler com vocês Daniel no capítulo de número 3. Daniel no capítulo de número 3. E nós vamos ler um momento muito singular na história de Daniel, de Misael, Ananias e Azarias. Daniel capítulo 3, no versículo de número 8, nós estamos vendo um momento exato em que Misael, Ananias e Azarias estão negando se curvar diante de uma estátua de Nabucodonosor. Então diz assim a palavra de Deus, que houve uma ordem liberada pelo imperador Nabucodonosor sobre todos do seu império. E ali se reuniram ao redor daquela estátua todos os nobres e todos os plebeus que estavam por ali. Mas a palavra do rei Nabucodonosor, do imperador, é que todos se dobrem diante da estátua. Logo após a música, todos se dobrem. Algo acontece de extraordinário. Misael, Ananias e Azarias não recebem essa ordem, não obedecem essa ordem. E o verso 8 diz assim: por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. Você percebe nesse texto que existe alguém que é um intrigueiro de plantão. Existe alguém que é o fofoqueiro de plantão. Existe alguém que está sempre ali parecendo que observando a vida das pessoas para poder levar e trazer informações sobre essas pessoas. Eu costumo chamar essas pessoas de rádio ovelha. A rádio ovelha é aquele indivíduo que todas as vezes que toma ciência de alguma coisa que é às vezes depreciativo, às vezes negativo, mas ele faz questão de levar tudo para todos. Eu já disse aqui em algum momento que as rádio-ovelhas, elas são úteis também. Porque se nós entendermos que são pessoas que falam pelos cotovelos, então nós temos um bom jornal dentro da igreja. Nós temos uma boa rádio dentro da igreja. E se qualquer motivo nós quisermos divulgar uma coisa, nós sabemos em quem depositar a nossa esperança para que isso aconteça. Então a rádio ovelha, ela não é de tudo negativa. A rádio ovelha às vezes é até positiva. A rádio ovelha é às vezes até positiva, porque ela vai trazer informações e levar informações. Ela não é apenas aquela que recebe, mas é aquela que passa para frente. Então diz assim Daniel 3:8. No mesmo instante que Misael, Ananias e Azarias não se prostraram, alguém se levantou e disse: eles não se dobraram. Eles não se dobraram. Percebe? Havia alguém de plantão para trazer uma fofoca. Havia alguém de plantão para trazer uma má notícia. Como existem pessoas assim? Então eu quero dividir a nossa mensagem de hoje em duas partes. Primeiro eu quero falar sobre a fofoca, a língua solta, a intriga. E hoje eu gostaria que você sugerisse aos teus amigos fofoqueiros que assistissem essa live depois. Os amigos fofoqueiros da igreja, os amigos fofoqueiros de toda parte, que você os convide para estar conosco. Então a Bíblia chama de fofoca, ou dá à fofoca um outro codinome. A Bíblia chama de más conversações. Más conversações. São aquelas palavras ditas ao pé do ouvido, geralmente com um gesto de cuidado, não é uma coisa que você pode ouvir assim abertamente. Cuidado, não deixe ninguém perceber que eu estou te contando. A fofoca, que é também uma má conversação, ela traz um bojo de problemas com ela. Ela denuncia uma pessoa cheia de problemas espirituais. Eu quero fazer, antes de tudo, algumas perguntas. A primeira pergunta aos fofoqueiros de plantão, às rádio-ovelhas de plantão, é que
de onde eles tiraram o direito de levar e trazer a vida das pessoas. Eu sempre me pergunto quem deu legalidade ou deu autorização para alguém comentar a vida de outro alguém. A palavra do nosso Deus diz: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Pensa estar de pé, cuide para que não caia. Uma coisa que os fofoqueiros geralmente não percebem é que a sua palavra é semente. E quando ele está semeando essa palavra de degradação do outro, difamação do outro, ele está semeando em sua própria vida sementes que vão brotar com este mesmo intento. E eu pergunto, quem deu às pessoas a autorização para que eles sejam pessoas que levem e tragam a vida de pessoas como se tivessem com autoridade para trazer julgamento sobre as pessoas? Quem deu ao fofoqueiro essa ideia de que ele tem direitos e autoridade para poder se meter na vida de outras pessoas? Outra pergunta que eu faço aos fofoqueiros, e talvez haja até algum com a gente nessa live também, não sei, fofoqueiros não tem rosto expressivo. Fofoqueiro não se denuncia pela sua expressão facial. Às vezes fofoqueiros são muito lindos, fofoqueiros são muito simpáticos, fofoqueiros são muito agradáveis, mas são fofoqueiros. E eu quero dizer, meu querido, que toda a beleza que sua vida tem, toda a beleza estética e toda a beleza interior, elas são reduzidas a nada quando você deixa o seu coração se guiar pelo direito de falar do outro. E a pergunta é: até que ponto isso é um direito? Até que ponto você tem o direito de falar das outras pessoas? Eu acho tão interessante que a vida do outro não te pertence, não me pertence. A vida do outro não diz nada a respeito de mim ou de você. Se o outro caiu, nossa ação cristã deveria ser levantar o caído, auxiliá-lo. Mas aí entra o mal que a igreja faz a si mesma. Porque a igreja, primeiro, não tem forças para coagir, para colocar para correr, para proibir a fofoca dentro da igreja. A maioria das pessoas tem receio de abordar fofoqueiros e falar aos fofoqueiros que são fofoqueiros. E eu pergunto, até que ponto você pode julgar alguém? E até que ponto você tem a capacidade de julgar alguém? Sabe, as pessoas estudam muito para se tornarem juízes. Elas estudam muito, elas fazem muitos esforços na busca do conhecimento e na busca do peso justo de suas palavras e ações. A pessoa estuda muito. E quando um processo é levantado, aberto contra alguém, o juiz tem um corpo de pessoas que vai analisar esse processo. E ele também vai analisar esse processo. E nada será tomado sem a observação de todas as leis e todas as brechas da lei. Mas o cristão não faz curso de advocacia, de direito, não gasta tempo para julgar as pessoas, ele faz isso imediatamente, ele faz isso na hora. E eu pergunto, se você que conhece um fofoqueiro, ou você que é um fofoqueiro, o fofoqueiro ele tem características, sabe, queridos? A fala de um fofoqueiro, ela tem características. Geralmente o fofoqueiro é fofoqueiro e não sabe, não se atém para o fato de que é fofoqueiro. Isso é possível. A pessoa que fala mal dos outros nem sempre está percebendo que está falando mal e não tem o direito de falar. Então eu quero falar de repente a um fofoqueiro que está conosco aqui agora. Quem sabe esse fofoqueiro se arrepende do seu pecado. Mas o fofoqueiro começa com frases assim. Ele geralmente diz assim: não estou falando mal de ninguém. Mas, essa interrupção, ela é um indicativo de que é uma fofoca, sim. E o fofoqueiro costuma dizer coisas, não quero julgar a ninguém. Mas é uma interrupção maligna, é uma interrupção de denúncia, porque você que fala da vida do outro sem motivos ou direito, você é um fofoqueiro. Não tem como fugir disso. Se sua conversa entre os irmãos é a vida do pastor, você é um fofoqueiro.
Se a tua conversa entre os irmãos é a vida de alguém recém-divorciado, você é um fofoqueiro. Então, querido, aos fofoqueiros que me acompanham, que são pessoas que farão um bom serviço de espalhar essa live. Então, aos fofoqueiros de plantão, bom dia. Que Deus possa convencer seu coração de que você é uma erva daninha dentro da igreja. Tiago, capítulo 5, no verso 9, diz assim: não vos queixeis, irmãos, uns aos outros, para que vocês não sejam julgados. Olha a palavra do Senhor em Tiago 5, 9. Não vos queixeis. Em outras palavras, está escrito: não converse algum assunto que seja depreciativo. Não comente assuntos depreciativos, porque o texto está dizendo: não use o subterfúgio, a desculpa de que você está apenas fazendo um queixume, porque fulano realmente é mau, porque fulano realmente errou comigo. Não use isso como desculpa, meu querido, minha querida. Se você faz isso, você é um fofoqueiro. E eu quero dizer uma coisa para você também, muito séria. Na realidade, todos podem estar sendo fofoqueiros. E a fofoca não traz nenhum benefício. Eu desconheço qualquer benefício. Porque existem irmãos que se classificam como não fofoqueiros, mas tem sempre 2 ou 3 da sua mais alta confiança que ele relata as coisas. Então deixa eu abrir os seus olhos, talvez você não esteja vendo. Essa coisa de abrir os olhos dos outros com a palavra da vida dos outros, isso é outra coisa senão fofoca. Más conversações, isso mesmo, más conversações, fofoca, intriga. Sabe, todo amigo tem 3 amigos. E todos amigos 3 têm mais 3. Se você conta alguma coisa para alguém, certamente você estará espalhando para outros próximos amigos desse alguém. Por que as pessoas falam tanto e não percebem o tanto que falam? Será que as pessoas realmente não percebem o tanto que falam? Ou falam o tanto que não conseguem mais perceber? O fofoqueiro, ele é pessoa útil para o inferno e uma pessoa útil para a destruição de ministérios pastorais. 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 32, nos diz: portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis. Olha a palavra de Paulo no 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 33. Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. O que a Bíblia acabou de dizer para mim e para você é que as más conversações, elas corroem a vida do indivíduo. Meu querido, você não está percebendo, mas se você é alguém que fala de outro alguém, você está descobrindo nessa live de manhã, de hoje, que você é um tremendo de um fofoqueiro linguarudo, você é uma pessoa que precisa do juízo de Deus. Primeira coisa que um fofoqueiro não percebe é que ele fala e palavras são sementes. A segunda questão que ele não entende é que quanto mais ele fala, mais ele corrói a si mesmo. Então quero falar de alguns provérbios para que você veja como é sério isso. Há um provérbio chinês que diz: a língua do homem tem 8 centímetros de comprimento, mas consegue alcançar mais de 2 metros de altura. Veja que palavra séria, mas consegue matar um homem de 2 metros de altura. A língua do homem, diz o provérbio chinês, a língua do homem tem 8 centímetros, mas mata um indivíduo de 2 metros de altura. Esta é uma filosofia chinesa. Olha como isso é verdadeiro. A Bíblia chega a dizer em Tiago que a língua é um membro pequeno, mas que se gaba de grandes coisas. De grandes coisas. Então o provérbio chinês diz: a língua tem 8 centímetros, mas mata uma pessoa de 2 metros de altura. Você consegue escrever isso no seu comentário? A língua é pequena, mas um grande poder de morte está sobre a língua. A língua é pequena, mas ela possui um grande poder de morte.
Nesse primeiro tempo, digamos assim, da nossa live de hoje, eu quero falar sobre o que a Bíblia apresenta sobre o fofoqueiro. Um outro provérbio, um provérbio árabe: cuidado para que sua língua não corte seu pescoço. Esse é um provérbio claramente muçulmano. Cuidado para que sua língua não corte o seu pescoço. Anote isso aí, coloque aí, você que tem uma boa habilidade para escrever nos comentários. A língua tem 8 centímetros e mata uma pessoa de 2 metros. Cuidado com a sua língua, para que ela não corte o seu pescoço. E agora eu tenho uma outra palavra aqui, do David Merck. Nossas palavras têm poder incrível para dar vida e morte. Podemos ser placas sinalizando a vida eterna, para pessoas caminharem seguras, ou podemos ser placas erradas, que dirigem as pessoas para o inferno. Olha a palavra do David Merck. Ele está dizendo: as nossas vidas podem ser uma referência para as pessoas. Elas podem indicar um caminho da vida eterna, mas elas podem ser placas de engano para indicar o caminho do inferno. E ainda agora continua a palavra de David Merck. Se deixarmos as nossas palavras sair sem qualquer tipo de controle, poderemos nos arrepender logo depois, mas uma vez faladas as palavras, elas andam pelos seus próprios caminhos, saem do nosso controle, produzem efeito aos quais não estamos preparados para enfrentar. As palavras, depois que saem de nossa boca, elas são altamente destrutivas e incontroladas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Guarde essa minha figura que vou apresentar para você. A língua que fala do outro é como um prego colocado na madeira. Se você retira o prego pedindo perdão pelo que disse, você pode até retirar o prego, mas a marca fica na madeira para sempre. Eu vou repetir. Este é o meu provérbio. Se você lança palavras sobre alguém, elas funcionam como um prego. Você pode se arrepender e tirar o prego da madeira, mas a marca fica para sempre. Quem fofoca da vida do outro não tem ideia do mal que promove, porque não tem ideia de quão perene é, de quão perpétuo pode ser. Tiago capítulo 3, no verso 5, diz que a língua é um pequeno membro que é capaz de incendiar uma floresta inteira. Uma floresta inteira pode ser incendiada por uma língua maldita, uma língua de Satanás, uma língua de serpente. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão na língua. Meu Deus, a morte e a vida estão na língua. Então deixa eu dizer aos fofoqueiros de plantão, que certamente vão me ouvir, certamente estarão aqui com o rosto e o semblante de um cristão temente a Deus e fazendo aquela expressão de ser um bom moço da igreja, mas são exatamente essas pessoas boas demais que levam e trazem o que não deveriam. Eu tenho o meu próprio conceito sobre crente perfeito. Não tenho intenção de magoar ninguém, apenas expressar o que penso sobre pessoas. Não existem crentes santos demais. Na minha concepção, santidade demais é máscara. Santidade demais é aparência falsa. Santidade demais é maquiagem. Santidade demais é alguém que está escondendo algo muito sério de outro alguém e se disfarça. Santidade demais é um preço que o crente não tem força para pagar. Logo, não há santos demais. E eu tenho uma dificuldade pessoal e particular com o crente santo demais. Porque o santo demais, ele não espera que você o elogie, ele se elogia. E isso me incomoda, porque se a pessoa se elogia e não espera os elogios, ela faz alguma coisa em prol dos aplausos. Então, esse alguém não é santo demais. E aí vou dizer uma outra verdade para você. Eu, pastor Israel, não suporto crente santo demais. Não suporto. Não consigo conviver com crente muito santo. Porque o crente muito santo, ele vai mais cedo ou mais tarde mostrar quem ele é. Em Provérbios 18, 21,
A vida e a morte estão na língua. E se as irmãs e os irmãos fofoqueiros soubessem disso, que a língua traz a vida e a morte, e a língua é algo que semeia palavras. Palavras são como pregos em uma madeira. Você pode tirar, mas a marca fica. E aqueles que machucam as pessoas com seus argumentos, eles dizem: eu digo mesmo que sinto. Eu vou dizer para você que diz mesmo que sente e não consegue se segurar. Você é um fofoqueiro, um futriqueiro, alguém que está muito perto de receber uma repreensão de Deus. O que é fofoca? Fofoca é um boato que nasce de formas inofensivas, com desculpas de achar o caminho ou constatar uma opinião que se tem a respeito de pessoas. Geralmente fofoca são desabafos de pessoas que querem falar de outras pessoas. Fofoca é desabafo. Fofoca é desabafo, meu amor. Fofoca é intriga. Fofoca é desabafo de crente que quer maldizer o outro. Mas não se engane, querido. Isso não fica assim para sempre. Então vamos pensar um pouco sobre os fofoqueiros, os intrigueiros. Amém? Vamos pensar um pouco sobre eles. Além disso, a fofoca não precisa ser mentirosa. Basta ser um assunto verdadeiro que não diz respeito a ninguém e todos se sentem no direito de contar. Fofoca é uma análise crítica da vida do outro. A palavra de Jesus vai dizer alguma coisa sobre isso. Eu vou pontuar para vocês aqui algumas verdades, viu, fofoqueiro, que você precisa ouvir. A fofoca é uma peste emocional. A fofoca é uma peste emocional. Porque as pessoas que se colocam como interlocutores de fofocas são doentes em sua alma. São pessoas que estão com problemas consigo mesmo, não percebem e não percebendo, levantam falso juízo sobre outras pessoas. Mas o fofoqueiro de plantão tem seus dias contados, porque o Senhor sabe como destruir uma boa fofoca. A psicanálise define como fofoca uma resistência ou uma defesa psicológica sobre a estrutura da força que o indivíduo tem, da sua ideologia e conceitos que carrega. Logo, a fofoca, segundo a psicanálise, é uma ação de resistência à situação que enfrenta. Então, o indivíduo resistindo à sua história, ele fala da história do outro. É uma tentativa de diminuir a dor que sente da sua própria vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Ninguém é culpado por sua vida desgraçada. Ninguém é culpado por sua vida ruim. Na realidade, você que fala da vida dos outros, fala porque observa a sua vida e a do outro e deseja a vida do outro, por isso fala. Então deixa eu dizer a você, fofoqueiro, além de fofoqueiro, você é um preguiçoso. Porque na realidade o fofoqueiro é um indivíduo preguiçoso de plantão. Porque ele quer o lugar de alguém, deseja o lugar de alguém, quer as coisas de alguém, mas se quer coragem para lutar por elas, ele tem. Fofoqueiro é um indivíduo que não tem talento para ser ele mesmo. Vou repetir, fofoqueiro é o indivíduo que não tem talento para ser feliz com ele mesmo. Então ele fala da vida do outro como se tivesse direito e não tem. Ele difama o outro como se tivesse direito e não tem, porque a única arma que ele tem para crescer é a revolta. A única arma que ele tem para crescer é diminuir o outro, porque ele não dá conta de subir, então ele puxa da escada quem está em cima. E a única sensação que pode dar a ele a capacidade de entender, a percepção de que ele está melhor, é quando ele consegue derrubar alguém que está à frente dele. Fofoqueiro é alguém sem talento. Fofoqueiro é alguém sem o Espírito Santo. Fofoqueiro é alguém sem noção. Fofoqueiro é alguém que deveria entender de que lado da história ele está. 20% das pessoas do mundo, em estatística feita pela revista Isto É e Veja, 20% das pessoas do mundo vivem uma conversa funcional. Eu gostei desse termo usado pela revista. Usam uma conversa funcional. O que é uma conversa funcional?
20% da população do mundo acha que está falando mal do outro porque está tentando achar uma saída. Isso é uma conversa funcional, mas para Deus isso se chama mentira, engano, difamação e obra de Satanás. Não se engane, isso não é de Deus. 80% das conversas que as pessoas têm nos nossos dias, revista CNN, jornal CNN, que diz o seguinte: 80% das conversas entre duas pessoas em um ambiente por muito tempo é tagarelice. Eu também gostei disso. Eu gostei dessa fala da CNN. É tagarelice. 80% das conversas que as pessoas têm são conversas que não levam a nada e a lugar nenhum. Uma revista muito renomada nos Estados Unidos, evangélica nos Estados Unidos, ela diz o seguinte: 40% da conversa entre os irmãos é fofoca e 42% é opinião fofoqueira. Eu gostei demais disso. 40% das conversas entre irmãos em grupos de oração é fofoca. E 47% é conversa despretensiosa, é conversa desnecessária, que se transforma também em maledicência. Meu Deus, que mundo nós vivemos, irmãos? Que mundo nós vivemos, onde uma revista de renome, de peso, se reúne para descobrir quantos são fofoqueiros dentro do Evangelho. Meu Deus! Eu nunca imaginei que viria isso na igreja. Eu nunca acreditei que veria a igreja fazendo análise de crentes fofoqueiros. E aí eu fui pensar sobre isso e fui refletir sobre isso. E o Senhor, acredito, falou um pouco comigo, mostrando que a necessidade de se saber quantos são fofoqueiros é um anúncio de Cristo para dizer à igreja: quantos não sobem para o céu? O Senhor está tentando, na realidade, dizer a você e a mim: não fale da vida do outro, porque falar da vida do outro não edifica em primeiro lugar, não te qualifica em segundo lugar e não te torna um ser mais social. Então, meu querido, pare de falar da vida do outro. Levítico 19:16: não andarás com os mexeriqueiros do teu povo. Levítico 19:16: não ande com o fofoqueiro e não tenha misericórdia dele também. O fofoqueiro é o assassino da expressão de pessoas. O fofoqueiro é o assassino de imagem de pessoas. O fofoqueiro é o assassino de obreiros. O fofoqueiro é o delator do inferno dentro da igreja. Então não se orgulhe de falar da vida dos outros, porque não há nenhum bem nisso, não há nada de bom nisso. Nós deveríamos orar e tão somente orar e nada além de orar. Não há nada que complemente a vida do outro, o problema do outro, além de ser uma oração. Não há nada positivo que complemente a vida do outro, a sua vida possa ser influência positiva sobre o outro, que não seja oração. A oração é a única coisa que você pode fazer pelo outro. É a única verbalização que Deus te autoriza a usar em favor de um irmão. Eu disse para vocês, nós não escolhemos família, mas nós escolhemos inimigos. Isso é um fato. Nós escolhemos amigos e descobrimos os inimigos. Isso é um fato. Mas agora eu quero ler alguns versos para você. Provérbios 8:13. Vamos ver se a Bíblia pelo menos te convence de que falar dos outros é uma obra da carne, se não uma obra de Satanás. Deixe-me fazer uma pergunta. Você conhece fofoqueiros? A sua igreja tem fofoqueiro? Deixa eu ver se as pessoas respondem rápido isso. A sua igreja tem fofoqueiro? Porque o fofoqueiro é conhecido. Como eu disse para vocês, ele adquire uma fama de rádio ovelha. Todo mundo sabe quem é que conta tudo. Você conhece fofoqueiros? A Jô está dizendo que sim. Eu acredito que quase todos, se não todos, vão dizer que sim. Talvez somente o fofoqueiro diga que não. Não conheço. Conheço pessoas que falam da vida dos outros, mas isso não é mal, pastor. Deixa eu dizer para vocês o que Provérbios 8:13 está dizendo.
O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca que é perversa. Isso eu odeio, diz a palavra do Senhor em Provérbios 8:13. Provérbios 8:13. O Senhor odeia a boca perversa. Você não sabia que o Senhor tem ódio contra a pessoa que fala da vida do outro? Provérbios 8:13 diz isso. O Senhor odeia o maldizente. O Senhor odeia o fofoqueiro. Ele odeia a obra de fofoca. 1 Timóteo 5:13. Além disso, que tais pessoas aprendam a ser não ociosas, andando de casa em casa, não somente ociosas, mas também faladeiras e intrigantes, falando do que não convém. O apóstolo Paulo está repreendendo as irmãs que, não tendo o que fazer, ficam de casa em casa, conversando conversas que não deveriam conversar. É triste isso, mas é uma realidade. A Bíblia tem que tratar esse assunto. Deus poderia tratar conosco apenas de crescimento espiritual, mas não. Deus tem que nos interromper as mensagens para dizer: o fofoqueiro destrói a igreja, o fofoqueiro destrói uma boa alma, o fofoqueiro inibe um bom indivíduo, o fofoqueiro destrói pessoas, o fofoqueiro é assassino de crentes. Então, querido, Deus odeia o fofoqueiro. 1 Timóteo 5:13, no Salmo 101:5, aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Guarda essa, Salmo 101:5, aquele que fala e difama do seu irmão às escondidas, eu o destruirei. Palavra do Senhor, Deus eterno, Elohim, El Shaddai, Adonai. Ele está dizendo: eu destruirei quem fala mal da vida dos outros. Eu destruirei o mexeriqueiro. Eu destruirei o difamador. Eu destruirei o fofoqueiro. Eu acho que eu não precisava dizer mais nada para um fofoqueiro, a não ser que Deus vai destruí-lo, porque não há coisa pior para ele do que apenas essa palavra. Não há nada pior. Essa palavra por si já diz tudo. Agora eu sei que duas coisas podem estar acontecendo enquanto eu falo. Alguns fofoqueiros podem estar negando serem fofoqueiros. E alguns podem estar saindo da live por se achar ofendidos. A carapuça só cabe no real indivíduo que é o carrasco. A carapuça foi feita para carrasco. Se a carapuça coube em você, é porque você é um carrasco da vida alheia, você é um mexeriqueiro, um futriqueiro, um fofoqueiro e gasta tempo que poderia ganhar dinheiro, abençoar pessoas, ser útil à igreja, difamando pessoas. E aqui agora eu dou interrupção e entro na segunda parte dessa mensagem. Porque agora eu quero falar com você que é vítima da fofoca. Então eu quero dizer duas palavras para você. Primeiro, guarde o Salmo 101, verso 5. O Senhor destruirá o fofoqueiro. Então você que é vítima de fofoca, saiba que o Senhor vai destruir o fofoqueiro. É obra dele. Mas agora eu quero falar com você sobre um coração frágil. Eu quero falar com você sobre o seu coração frágil. Frágil demais. Quero até trazer mais para perto para a gente poder se ver melhor. Eu quero falar com você que é frágil demais. Sabe, a fofoca ela tem um poder muito grande de persuasão. Mas ela também tem um poder muito grande de destruição de imagem de pessoas. E mais do que isso, ela tem o poder de incomodar profundamente. Quem é maldito, quem é injustamente boato de fofoqueiro, sofre muito. Mas hoje eu quero dizer a você uma palavra do Espírito Santo para você. Não dê ouvidos a eles. Não dê ouvidos a eles. Você sabe, queridos, que a fofoca ela causa dois sintomas negativos. O primeiro sintoma é a dor que se sente em saber que alguém
está mentindo ao seu respeito e convencendo outros. Mas o segundo efeito também existe, é a nossa capacidade de imaginar que estão falando de nós. E aí eu quero dizer a você, querido, não seja tão frágil, porque aquilo que você sabe que falam de você e é mentira, o Senhor Deus já tomou a sua dianteira e Ele disse no Salmo 101:5, eu destruirei o fofoqueiro. Mas aquilo que você deduz é luta que você está agregando a você mesmo. Então, meu querido, em nome de Jesus, hoje eu quero orar para que Deus liberte você da sua própria mente negativa. Porque na realidade a fofoca nos incomoda e a ideia de que há um boato nos paralisa. Eu vou repetir, a fofoca nos incomoda, mas o sentimento de que há um boato nos paralisa. Porque quando nós começamos a imaginar que muita gente está pensando, nós começamos a entrar em um funil de depressão, de autodestruição muito intenso e muito grande. Você entende isso? Mas hoje eu venho em nome de Jesus dizer a você que é vítima de fofoca. Já basta a dor do engano e da traição e mentira. Não agregue sobre você a possibilidade do que os outros pensam. Eu estou dizendo isso, gente, porque eu falo isso de cadeira. Eu tenho cadeira cativa no hall dos irmãos fofocados. Eu tenho cadeira cativa. Eu estou sempre na boca de alguém. É impressionante isso. Estou sempre na boca de alguém. Alguém está sempre falando de mim. Agora deixa eu dizer uma verdade para você. Você também. Alguém está sempre falando de você também. Mas o Senhor nos diz o seguinte: basta a dor da difamação. O imaginário não pode ser a tua direção. O imaginário não pode ser o seu guia. E eu tenho aprendido isso de maneira terrível e pesada. Sabe que o pastor é uma pessoa que muitas vezes precisa experimentar a dor para dizer para o indivíduo como dói. E é triste, mas dói muito. Mas, queridos, a sugestão de que alguém está pensando sobre você é paralisante, mas isso é algo que você tem força para se libertar. Veja, o Senhor assumiu a ação contra o fofoqueiro na tua vida. Agora, Ele espera que você assuma a postura de não imaginar o que imaginam. Você não é vidente. Você não é vidente. Você não sabe o que os outros... Irmãos, é obra de Satanás a fofoca, e é obra de Satanás, por intermédio da fofoca, paralisar o crente em pensamentos que ele está mal na vida das outras pessoas. Sabe, queridos, quem fala mal de nós é pequeno demais para que eu me importe. Está baixo demais para que eu me abaixe para revidar. Porque somente as pessoas baixas e mesquinhas são fofoqueiros. Então, eu estou em um lugar tão mais alto que me abaixar é tolice. Então deixa eu dizer uma palavra para você que é vítima de fofoca. Não se abaixe, isso é tolice. Não se abaixe, não procure a pessoa para consertar as coisas. Ele é um fofoqueiro, ele vai continuar na sua linhagem maligna. Não entre nessa de ligar para a pessoa que fez fofoca de você e dizer para a pessoa: olha, eu estou aqui, quero te explicar. A pessoa que fala da vida do outro não tem dignidade para que você ligue para essa pessoa. A pessoa que fala mal do outro não tem honra para que você tenha que ligar para ela. A pessoa que fala mal de você não tem talento, vocação nenhuma para ser seu irmão e amigo. Então não procure. Deixe o fofoqueiro se engasgar com suas palavras e deixe o fofoqueiro matar a si mesmo. E quando você se cala, você amontoa brasas na cabeça dele, é o que diz a Bíblia. Então há uma coisa muito séria: você não precisa de vingança, Deus é a nossa vingança. Então eu vou dizer como um profeta na tua vida: não procure a pessoa que te difama.
Sabe, existem crentes que confiam muito mais no ímpio do que no outro irmão crente. E quando o ímpio fala alguma coisa, ele ouve mais a esse do que aquele que é irmão em Cristo. É uma coisa impressionante. Como amizades acabam pela voz de um ímpio. E os crentes que se entregam à voz de um ímpio. Então deixa eu dizer uma nova verdade para você. Anotou a primeira? A primeira é: não se abaixe para falar com fofoqueiros. Não faça isso. Não se abaixe para falar com fofoqueiros. E a segunda verdade que eu quero dizer para você é: quem disse para você que a pessoa que acabou de falar mal de você é teu amigo? E por que você está querendo reatar amizades com alguém que já mostrou que não é amigo de ninguém? Então falo com você como profeta nessa manhã. Não é amigo aquele que te difama, meu irmão. Ele já mostrou que seu coração está cheio. Ele está cheio de inimizade contra você. Não dê crédito a isso. Não há necessidade de manter amizade que não existe. Porque o amigo é aquele que guarda a imagem do outro, preserva a imagem do outro, abençoa a imagem do outro. O amigo não é outra coisa senão uma pessoa que se cala e nos ajuda em nossos defeitos. O inimigo é que fala de nossas vidas. Então a palavra de Deus para você, mais uma vez, minha irmã: não pega o telefone para ligar para essa pessoa, nem para tirar a limpo essa questão. Coloque na mão de Deus agora. Não ligue. Você estava perguntando a Deus se deveria ligar? Não ligue. Não procure. Não é amigo. Deus tirou essa pessoa da tua presença. Te livrou de alguém que tem veneno na língua. Não procure. Eu quero orar por você e repreender o fofoqueiro. Porque o fofoqueiro tem um pai conhecido e se chama Satanás. Deus meu, em nome de Jesus, eu oro por cada irmão que está comigo nessa manhã. E peço ao Senhor, ó Deus, que entre nesta causa de cada um. Que nós possamos ter sabedoria para poder lidar com aquilo que chamamos de más conversações. Deus nos ajuda, nos guarda da língua má, em nome de Jesus.